exemplos, então. Dois exemplos. Exemplo 5.3 assim. Encontre o momento de dipolo magnético de um circuito assim. Você tem um fio e você resolveu dar essa geometria para o fio e faz passar uma corrente elétrica aí. Qual o momento magnético desse cara? É a pergunta. Tá? Repare que eu posso decompor essa figura em duas figuras. Uma seria uma espira, quando você tem uma corrente I nesse sentido, e a outra uma corrente naquele sentido. Eu posso fazer a superposição daquelas duas coisas. Portanto, este cara aqui gera um momento magnético que eu vou chamar de M1, esse cara gera um momento magnético que eu chamo de M2, e um momento magnético total é a soma deles. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho. O momento magnético deste cara aqui é um vetor M1 para cima. Ômega, o W, não sei que letra é essa, ao quadrado. Em que direção? Apontando em Z, né? Apontando na direção Z. O outro, ele vai apontar para cá, M2, e M2 vale I W quadrado, só a dimensão de comprimento. Por que não chama de A, né? Apontando na direção Y. Eu acho que essa letra pode confundir. Com A seria uma boa, né? Vamos chamar de A. Eu gosto de A. E quem é o M total? M total vai ser I a quadrado é Y mais Z. E como é que é o campo magnético gerado por esse cara? Ele tem essas linhas de campo onde o M total aponta aqui nessa bissetriz. Tá? E o módulo dele vai ser IA quadrado vezes raiz de 2. O módulo que aparece aqui, né? IA quadrado raiz de 2. E a direção, o eixo polar, ele estaria aqui nessa bissetriz. Então, problema 5.47. Encontre o campo magnético no eixo Z, A, de um disco girando, e B, de uma esfera girando. A phonograph record, quer dizer, um disco, né? Carrega, ele está com uma densidade de carga sigma e gira com velocidade angular ômega. Imagina que eu tenho um disco de raio R que está girando com uma velocidade angular ômega igual a ômega na direção K-chapéu. Ele tem uma densidade de carga sigma. Ele diz assim, calcule o campo no eixo Z. Como é que você resolveria esse problema? Você pode aplicar a lei de Biot-Savart direto, não pode? Eu acho que o texto sugere que se use a lei de Biot-Savart. E você vai fazer em casa isso. Calcule o campo B no eixo Z, usando a lei de Biot-Savart. A minha pergunta é a seguinte. Se nós usarmos a expansão de dipolo desse objeto e calcular o B, será que a expressão obtida é muito diferente do resultado usando o Biot-Savart? Então tá, então a gente vai fazer aqui usando o potencial vetor e depois calculando o B. E você em casa faz usando o Biot-Savart e compare. Tá?
Imagina que tem um disco de raio R girando com velocidade angular ômega. E ele tem uma densidade de carga K. Aí ele pergunta qual é o campo magnético gerado por esse cara, no eixo Z. Então, em casa, você vai resolver esse problema usando o Biot-Savart. Aqui eu vou usar a expansão de dipolo desse problema e vou usar essa expressão do campo. Então, na verdade, tudo se resume em calcular o momento magnético desse cara. Então, a pergunta que eu faço é qual o momento magnético de um disco com a densidade sigma girando com velocidade angular ômega. Eu vou pensar assim, o momento magnético total, ele vai ser uma soma de momentos magnéticos de várias espirazinhas. Né? Então eu estou dizendo isso aqui, ó. O M total é uma soma de ΔM. Mas quem é o ΔMI? ΔMI, está vendo que eu tenho uma espirazinha aqui ou não? De raio R e de largura dr. Ali eu tenho uma corrente que eu posso calcular e eu tenho uma área. A área é exatamente a área πr quadrado. A corrente em qualquer ponto aqui do meu disco é uma corrente superficial. Eu posso calcular o K fazendo sigma V. Lembra disso, né? Tá bom, olha só. Então, a densidade superficial de corrente K é sigma vezes V, e esse V é o ômega R, né? Isso aqui, então, é igual a sigma ômega vetor R. O ômega aponta na direção Z. O R, ele é radial. Então, aquele produto vetorial vai estar na direção Φ, né? Então, isso aqui vai ser igual a sigma ômega R numa direção Φ. Aqui assim, né? Ele vai estar tangenciando aqui. Agora, a corrente que passa por aqui, eu tenho que multiplicar essa densidade pelaquela largura ΔR, dr. Então, o I, vou chamar isso aqui de um ΔI, ele vai ser igual a K vezes um DI, ele vai ser um K vezes um dr. Isso aqui vai ser igual, então, a sigma ômega R dr. Esse é o DI. Agora, para eu calcular o momento magnético dessa espira, eu tenho que multiplicar ainda pela área. Então, o nosso dm vai ser igual a sigma ômega R dr vezes a área, que é πr quadrado. Isso apontando na direção de K-chapéu. Concordam? E agora o que a gente faz? A gente soma todas as espiras, desde a origem até a periferia de raio R. Então, o M total é integral de dm. Então, isso aqui vai ser uma integral em dr de 0 até R maiúsculo. Eu fatorei esse cara aqui já, então é de sigma ômega πr ao cubo, apontando a direção K-chapéu. Tá? Conclusão, o M vai ser igual a quanto, hein? Integral de R3, R4 sobre 4. Então isso aqui vai dar um quarto de π sigma ômega R a quarta na direção de K-chapéu. E o B vai ser esse cara aqui, onde o M é o módulo daquele vetor ali. Para comparar com o exercício que você vai fazer via Biot-Savart, que é no eixo Z, basta ali colocar θ igual a 0, concordam? Não é? Então faça θ igual a 0, isso aqui vai dar 0 e o resultado deve ser esse aqui.
E aí você também aproveita e faça para a esfera girando, que é o item B do problema 547. Tá?